Esse agente selecionado, ele vai ter 20 horas de atividades semanais conosco. Mas essa atividade, gente, é importante a gente informar, esse agente, a gente desenhou essa metodologia, que ele tem um tema gerador, como a ideia e o objetivo do programa é a mobilização e o fortalecimento das políticas culturais. A gente precisa fazer uma formação a partir das políticas culturais que a gente tem no nosso ministério. Então, a gente tem o tema gerador da semana, que nessas 5 horas de formação, que a gente vai ter uma pessoa que é da área falando sobre aquele tema. Por exemplo, se for sobre cultura digital, essa pessoa vai fazer a gente vai ter um vídeo de 15 minutos que ela vai fazer uma apresentação sobre os pontos centrais da cultura digital, sobre o que é importante compreender no território, em diálogo com as comunidades com que você, como a gente, vai atuar. E aí, a partir dessa orientação, desse repertório que essa pessoa traz, a gente puxa elementos de diálogo com o território. Então, a ideia dessa formação não é aquelas formações que são autoinstrucional, que você vai lá e copia no chat GPT, põe umas respostas, não. A ideia mesmo é que a gente faça discussão sobre as políticas culturais do território. Então, a gente tem esse momento que é estudo inicial ali, que vai ter uma introdução do tema gerador. Você vai planejar a partir daquele tema gerador, esse diálogo com o território. Se for, por exemplo, a gente tem na previsão do nosso curso, por exemplo, cultura indígena. Então, alguém da cultura indígena, a gente pretende que seja a pessoa da cultura indígena falando sobre cultura indígena, cultura de periferia falando sobre cultura de periferia. Enfim, a gente tem vários temas geradores no nosso curso de agente cultural. E aí, essa pessoa da cultura indígena falou sobre a cultura indígena, a gente vai trazer alguns elementos para você dialogar e entrar em contato com o seu território, nesse olhar e nessa leitura do território. Então, você vai fazer um planejamento do que você quer a partir daquele tema gerador, depois você vai fazer essa mobilização. É importante ressaltar aqui nessa mobilização que ela é em grande parte, como você já é um agente cultural, na sua comunidade você vai fazer presencial como você já faz. Mas nas outras regiões, nos outros municípios próximos, ela vai ser usando o potencial da cultura digital. Então, você vai articular, entrar no WhatsApp, conversar, ligar, enfim, a forma vai entrar pelo Instagram, pelas redes sociais, da forma que você conseguir falar com essas comunidades para dialogar sobre a política, sobre a implementação dessa política cultural no território. E as 3 horas de registro é você registrar essa sua atividade de formação e mobilização e de reflexão, porque a gente também tem uma esperança no planejamento e na hora que a gente entra no território, a gente visualiza outras coisas e outras dificuldades. Nossa, está faltando acesso aqui, os grupos indígenas estão precisando de edital específico para grupos indígenas ou ações específicas, e aí é nesse diálogo que a gente se encontra no território. A ideia é que cada RI dessa, eu vou voltar aqui só para explicar, que aí ao final de uma quinzena, a cada 15 dias, todos esses agentes se encontram no território a partir dos círculos de cultura, dialogando sobre a implementação daquela política. Então, se o tema gerador foi cultura indígena, como é que está a cultura indígena e o apoio da cultura nesse território, nesse estado. E ele tem a participação, é um círculo de são abertos a partir dos temas geradores, então pode participar os comitês, os escritórios, a comunidade, os indígenas, quilombolas, todos os grupos que vocês mobilizaram, é um momento de encontro e de discussão política no território, né? E aí a ideia é essa, né? Uma formação com um planejamento orientado, com a mobilização e a sistematização. Basicamente é o que vocês já fazem como agentes culturais, só que agora você teria uma responsabilidade naquela região imediata e nesse diálogo com a formação.